Isso me leva a acreditar, então, que homens grandes, fortes, espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação, da mesma maneira como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é possível? Se é possível, isso está acontecendo exatamente agora, neste minuto. Além disso, ao menos que eles sejam não alienados. Quanto mais sedentos eles vêm, tanto mais forte a sua queda quando uma bajuladora profissional usa sua tática com eles. Conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida. Um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram a adversidade, e raramente uma a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Então, é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode. Isto está correto? Sim, isso está correto. O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, liquida com o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquelas de Thomas Edison. Mas nesses homens, ninguém nunca ouviu falar. O nome de Edison se eternizará. Isso porque Edison converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto outros utilizaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados. A capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se, por acaso, é um dos grandes ativos de Henry Ford? Sim, e essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em quaisquer aspectos de suas vidas. Essa afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ter mais precisão? Nenhuma modificação é necessária, porque essa afirmação não é tão vasta. Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançaram sucessos duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceitaria a derrota como uma desculpa para alienar-se. Se estou entendendo corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso. Isso não me parece razoável. Por que você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso? Não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se. Induzo quantas pessoas eu posso a fracassarem e tantas vezes quantas posso, pela simples razão de que raramente 1 em cada 10.000 permanecerá tentando após cair 2 ou 3 vezes. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque, de qualquer forma, eles pertencem à minha oposição. Eles não são alienados e, por isso, estão fora do meu alcance. A sua explicação clareia o assunto. Agora vá em frente e me conte alguns dos seus outros truques por meio dos quais você induz as pessoas a se alienarem. Outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. Esse é um instrumento de maior valor para mim ao fazer com que pessoas mantenham umas às outras sob o disfarce da guerra. A esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu o uso. Misturo propaganda com notícias sobre o mundo. Ensino isso em escolas públicas e privadas.
Vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito. Coloco por nos filmes animados com ela. Faço com que ela entre em cada casa onde tenha um rádio ligado. Faço com que ela esteja nos quadros negros, jornais e programas de rádio. Eu espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais das varas de família, principalmente quando se trata de divórcio. Também faço com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Meus propagandistas cobrem o mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber o porquê nem onde começou. Se você consegue fazer tudo isso que você diz conseguir fazer com a propaganda, não é difícil de imaginar porque temos tantas guerras e crises econômicas. Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. Apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber particularmente como você faz com que as pessoas se alienem por meio do uso desse instrumento tão diabólico. Propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte dessa influência. Propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores a usam para ganhar vantagem sobre os seus empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagem sobre os seus empregadores. Na verdade, ela é usada tão universalmente e por meio de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada, ela parece inofensiva. Eu suponho que alguns dos seus garotos, neste exato momento, estão engajados em preparar as mentes dos americanos para se alienarem, para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham. Sim, milhões dos meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem hitlerizados. Meus melhores garotos estão trabalhando por meio da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições, em vez de armas. Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito o seu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como um ditador e os 9 velhos da Suprema Corte, com suas tolas nações de Constituição, partirão. Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer. Homens famintos saindo com tudo. Me pergunto quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda. Baseado no que você me contou sobre sua fonte e a natureza da propaganda, me pergunto quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda. Baseado no que você me contou sobre a sua fonte e a natureza da propaganda, entendo porque lá é tão letal. Somente alguém tão esperto quanto a sua majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão, destronasse a vontade própria e seduzisse homens para o hábito da alienação. Que você não usa o poder da propaganda para ganhar o controle das vítimas, em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las por meio da guerra? O que é o medo do diabo, se não propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo? Nunca alcanço o fim por meios diretos, senão porventura
possa alcançar esse mesmo fim por modo sutis e evasivo. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho controle sobre eles por meio do que eles acreditam ser as suas próprias ideias? Como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda? Isso é exatamente o que desejo que você entenda. Além disso, mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado.